Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo está acompanhando a gente aí. Boa noite, Rodrigo. Mariane, um beijo para você. Boa noite. Boa noite, Humberto. Prazer te ter aqui, viu, Humberto? Daqui uns dias você está aqui com a gente. Esperar o Ernesto entrar para a gente aceitar aí a solicitação dele. Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês. O assunto hoje é bastante interessante. Borges, que bom você estar aqui. Pronto, vamos só esperar aqui. Eu já aceitei o Ernesto. Pronto, Ernesto, boa noite. Boa noite, Janaína, tudo bem? Tudo Bom estar aqui com jóia. você. Prazer estar aqui. Pessoal, faz uma gentileza aí, dá só um ok pra gente, se tá tudo bem com áudio e vídeo aí para vocês. Evandro, boa noite. Pessoal que está sempre acompanhando a gente aqui, Ernesto. Só vamos esperar um pouquinho, porque o Instagram avisa o pessoal em grupos, né? Sim. E aí a gente espera eles entrar um pouquinho mais de gente. Mas eu queria já agradecer a todo mundo que já está acompanhando a gente aí. Tem algumas pessoas que eu vejo, Ernesto, que estão sempre acompanhando as lives. Então a gente sabe que esse pessoal aí é aquele de fato interessado na nossa pecuária, né? Exato. E nesse momento de quarentena, as pessoas puderam estudar mais, né? Aprender Exatamente. mais, se dedicar mais. Essa é a intenção. Eu estou fazendo as lives aí mais para movimentar nosso grupo de estudo, né? Os meninos aí do GFOR aqui do FSJ, mas acabou tomando uma proporção muito grande. Eu estou muito contente com isso, por isso que eu resolvi te convidar para falar para a gente de um assunto aí que é essencial e que muita gente está negligenciando, né, Ernesto? Não. E eu topo na hora, porque né, o meu maior empecilho é a informação. Exatamente. Então, toda oportunidade de passar informação, eu tô dentro. Então, beleza pura. Pessoal, então nós vamos começando aí, tá? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Ernesto por aceitar esse convite. Eu estou muito feliz com toda essa repercussão que a página está tendo, né? O número de seguidores. Ernesto também é uma pessoa que tem seguidores demais, então é muito bacana poder contar com você aqui. Tem feito um trabalho maravilhoso. Né? O Ernesto é veterinário, ele já trabalhou em algumas empresas, ficou um tempo na Nova Zelândia pegando uma experiência com esse sistema de produção a pasto, né, Ernesto? E, Sim. assim, é um prazer imenso estar aqui. Como eu já disse, aqui é a página do Grupo de Estudos em Floricultura da Universidade Federal de São João del Rei. E a gente está alegre em poder estar te recebendo, né? Pena que é cada um na sua casa, mas quem sabe um dia você não vem com uma conversa, né? Será um prazer. Então tá certo. Pessoal, então, eu conversei um pouquinho, a gente está conversando aí alguns dias, né, Ernesto? E aí a gente tem uma coisa que nós dois vimos que existe em comum, né? Talvez o maior gargalo da pecuária brasileira hoje seja realmente o manejo de pastagens, né? Eu sempre falo isso. E aí, você concorda com isso, Ernesto? Nós estamos no mesmo barco? Muito, concordo muito, sabe? Mas eu queria rapidamente só me apresentar. Eu sou Ernesto Coser Neto, sou veterinário, trabalho na Datamars, que é o grupo que comprou a Trutest, que é uma empresa que está há 25 anos no Brasil. Só que eu sou o gerente de cercas elétricas da Trutest no Brasil. Sou responsável pelas marcas Speedrite, Patriot. Eu tenho 25 anos, vou fazer 25 anos de formado e estou há 8 na empresa. E a minha história foi o seguinte: eu fui contratado para ir trabalhar nessa empresa por causa da minha experiência com o varejo de produtos agropecuários que eu sempre trabalhei. E no que eu cheguei nessa empresa, eu me dei conta que eu não sabia nada de cerca elétrica. Daqui a pouco eu me dei conta que ninguém sabia nada da cerca elétrica. Eu confesso que eu não sabia para que servia o isolador de canto, a famosa castanha, carambola. Eu não sabia para que servia aquilo, sabe? E já tinha 16 anos andando em fazenda todo dia. Então eu nunca tinha olhado para aquele negócio, sabe? Rapidamente eu percebi que era uma tecnologia que não nos foi ensinado, nós técnicos agrônomos, veterinários ou tecnistas, técnico agrícola.
E a gente não pode ser culpado de não saber aquilo que não nos ensinaram, sabe? E aí eu comecei a pesquisar e me dei conta que ninguém sabia nada. E o que sabia estava errado. Então, a primeira coisa que eu falo é resetem. O que você acha que sabe de cerca elétrica, reseta. A maioria não deve ter nem nada para resetar, Ernesto. Não, mas tem muito, sim, sim. Hoje, de cada 10 pessoas que eu falo, 9,5 usaram e deu errado. Entendi. Tá? Aí critica a tecnologia, né? Critica a ferramenta. Critica a tecnologia. Você sabe que eu tenho uma passagem curiosa, porque eu comecei a procurar influenciadores, entidades de pesquisa, universidades, Embrapa. E hoje, graças a Deus, essa minha discussão mostrando para os caras que a cerca elétrica é uma tecnologia, sim. E toda tecnologia não funciona se não for dominada. Né? Então, não tem como. E aí, hoje, a Embrapa, várias unidades da Embrapa nos abraçam, várias universidades nos abraçam, mas eu tenho uma experiência que foi bem bacana, né? E eu falo que eu sou o chato da cerca elétrica. Porque sabendo que eu tenho que treinar tanta gente, eu não perco oportunidade. Então, eu converso com alguém interessante, que eu sei que esse cara pode me ajudar a multiplicar a informação, eu descarrego nesse cara, assim, sabe? Lá vem o chato do Ernesto com esse papo de cerca elétrica. E aí eu estava numa roda dessa e chegou um cara meio que me criticando. O Ernesto, um pesquisador, renomado. Lá vem o Ernesto com esse papinho de cerca elétrica. Ernesto, eu não acredito em cerca elétrica. Mas doutor, eu não trabalho com saci pererê, mula sem cabeça ou fada do dente para você acreditar ou desacreditar. Eu trabalho com tecnologia. O senhor conhece a tecnologia? Claro que eu conheço, rapaz. Tem 30 anos que eu trabalho com essa... Falei, fiquei até ofendido com essa dele, né? Falei, escuta, doutor, então me diz o seguinte, já que o senhor conhece profundamente tecnologia, como é que é a configuração de uma cerca para vacas de cria com seus bezerros no cerrado na seca? Tem diferença? Tem muita. Você não sabe essa? Então eu vou te perguntar a mais básica das básicas. Qual que é a voltagem mínima que eu preciso ter no arame para o gado começar a respeitar a cerca? Ele gaguejou também. Sabe? Aí eu falei, o senhor conhece alguma tecnologia que funcione onde você não sabe responder a primeira pergunta dela? Então, doutor, não critique o que você não conhece. Sabe? Então eu desmontei o homem. Hoje ele é parceiro. Sabe? Sim, ele entendeu que... Isso é bom. Sabe? Eu desmontei, assim, ele teve humildade. E aí, o oposto disso é o professor Moacir Corsi, por exemplo, que em 2012, eu estava recém-entrado na empresa, fui para um evento em Rondônia, da extinta Feicorte, e ele deu palestra lá, e eu muito fã dele, que eu sou formado em 96, né? Janeiro de 96. Falei, professor, a primeira palestra que eu assisti sua foi em 96, só que eu sou fã do senhor, só que eu preciso te dar uma bronca. O senhor está ensinando a adubar, piquetear e rotacionar há N anos, só que se o senhor não botar um capítulo cerca elétrica nas suas aulas, a adesão vai ser muito baixa. Não é muito baixa? É muito baixa. E se eu te falar que na minha fazenda e lá na escola, na Exalc, a gente está sofrendo com essa tecnologia, você acredita? Acredito, professor, que todo mundo está sofrendo. Aqui eu tenho problemas. Eu ainda sofro. Por isso que nós estamos conversando, né, Ernesto? E aí ele falou assim, você me permite ir lá corrigir? Ele falou, claro. E desde então, eu já dei 14, nesses 8 anos, já dei 14 aulas lá a convite dele. Então, talvez seja o mais famoso deles todos e o mais generoso, sabe? Até a última que eu fiz agora em dezembro, que ele assistiu, uma palestra em Bauru, daqui a pouco eu olho aquele mestrezinho, senhor de idade, né? Anotando a minha palestra. Muito legal. Não. Aí já é honra demais para um Zé Ruela feito eu, assim, sabe? Não, mas é fruto do trabalho também, né? E assim, né? E mostra a grandeza, a humildade de um cara desse, assim, sabe? Dele. Eu costumo, então... só um parênteses aqui, Ernesto, eu costumo dizer que talvez o ápice da minha... é engraçado isso, né? Da minha carreira acadêmica, agora mais pro acadêmico, foi quando eu estava assistindo uma palestra do Moacir Corsi e ele botou um gráfico de um artigo meu, assim, ó, pá! Aí me citou e falou, elogiou o artigo, eu falei, meu Deus, cheguei onde eu queria, né? Eu também sou muito fã dele. Não, ele é sensacional.
Ele é Então, incrível. assim, e aí a loucura que eu comecei a botar o dedo na ferida, né? Assim, porque formar pastos no Brasil não é mais nenhum grande segredo, Sim. né? A gente A sabe corrigir o tecnologia, ela solo, existe, ela já chegou ao produtor, né? Isso aí e é... bastante gente sabe, nem muita gente faz, mas bastante gente sabe formar bons pastos, né? E a loucura é que mesmo nas fazendas mais tecnificadas, a eficiência de pastejo é muito baixa. E é uma incoerência isso, né? O próprio Corse fala que as melhores fazendas no Brasil hoje não colhem 50% do pasto. Não colhe. Isso, a gente não consegue isso, Ernesto, nem em condições experimentais, onde nós temos controle absoluto de quase tudo. Né? Então, a eficiência de colheita é extremamente baixa, até em condições experimentais. O professor Dals está acompanhando a gente aqui. Ele fez um experimento com eficiência de colheita na Universidade Federal de Viçosa, na época do doutoramento dele, e a gente sabe que os resultados foram muito aquém daquilo que a gente esperava, mesmo em condições experimentais. Né? A eficiência de colheita é ruim. Outra ironia, tem uma palestra famosa, uma palestra famosíssima do professor Sila, da Exalc também, que ele fala, se você não colhe bem, não irrigue. Se você não colhe bem, não adube. Se você não colhe bem, não troque espécie forrageira. Exatamente. Sabe? Mas aí eu volto para casa e falo, mas quem colhe bem? Quem está ensinando a colher bem? Uhum. Sabe? O que falta para colher bem? Aí eu vou para Nova Zelândia. Aí minha cabeça faz assim, ó, blau, explode quando eu vejo aquilo. Porque é um sistema de produção a pasto, né? Que a gente precisa seguir, porque os índices zootécnicos deles são infinitamente superiores aos nossos, né? E aí a conclusão que eu cheguei, porque eles não sabem mais do solo do que nós, eles não sabem mais da planta do que nós, sabe? Eles não sabem mais do animal do que nós. O que eles têm que nós não temos é a cerca elétrica. Porque a cerca elétrica é o elo, sabe? Ela não é mais importante do que nenhuma outra tecnologia envolvida na pecuária. Porque não adianta eu saber adubar e não colher, e não adianta eu saber de cerca elétrica e não saber fazer pasto. Sabe? É a mesma, mas é a forma como eu mando no animal. Sim. Sabe? A forma como você assim, controla o consumo. Eu tenho uma frase, se na fazenda tem pasto rapado ou pasto passado, quem está mandando na fazenda é o gado e não você. Sabe? Então, imagina um produtor de soja contente em colher 50%. Não existe sabe? Isso. E a gente no pasto está contente com 50. Não, sim, 50 são os melhores índices, né, Ernesto? Vamos combinar, os melhores. Né? Nós estamos falando aí de quem está conseguindo fazer um negócio mais ou menos ajustado. Que esse 50 também é um número alto. Então, o que eu tenho dito é que, na verdade, a cerca elétrica é o como. Falta ensinar o como aquilo. O áudio que eu recebi de um seguidor meu no Instagram, ele me falou assim, o cara é do Maranhão, Ernesto, com sotaquinho nordestino. Ernesto, eu assisti uma palestra de um tal de um professor Moacir Corse aqui. Eu não sei se eu dormi, se eu cochilei, mas ele falou sobre adubar, piquetear e rotacionar, que eu sou favorável, eu vou fazer. Só que em momento nenhum ele falou sobre cerca elétrica. E o que ele falou para fazer? Se eu for fazer na convencional, não dá. Porque 1 quilômetro de cerca convencional hoje, em muitas regiões do país, está ficando mais caro que R$10 mil por quilômetro. Então não dá para eu piquetear uma fazenda por 10, dependendo da região do país, se eu for fazer um piquete de 2 hectares, a cerca fica mais cara que a terra. Sim. Sabe? Então é inviável. E assim, qual que é a conclusão que eu cheguei? No Brasil, por a gente não conseguir dominar, não mandar no gado, né, a gente acabou pensando no pasto como fonte de fibra para fechar dietas na ração. Sim. E aí esse pasto vai degradar. Exatamente. O que deveria ser o menor custo de produção, né? O melhor quilo de matéria seca ingerido pelo animal, o menor preço é o do pasto e acaba não sendo, né? E aí eu tive alto desempenho, com custo maior e com necessidade de reforma amanhã. Sabe? É muito louco isso. E aí, isso também, Janaína, a gente também não é culpado disso. Porque nós somos frutos do meio. Sim. Sabe? Se não nos ensinam, não tem como a gente ir. Assim, mas quantas empresas de nutrição tem no país? Sabe? Então, assim,
quantas empresas estão ensinando o mercado, porque vendem, assim, tem o trabalho acadêmico? Tem, mas hoje a maior parte da informação vem da indústria, vem da área privada. Sim. Exatamente, o cara que chega lá na propriedade é que está lá todo dia, ele que vai lá, ele que entende a realidade do produtor, ele que recomenda, né? E agora, quem que está indo lá ensinar esse cara a manejar? Exatamente. Pasto? Exatamente. Pouquíssimos, sabe? Então, assim, aí essas indústrias formam técnicos que têm um modelo mental para fechar a dieta na ração, sabe? Então, não tem um modelo mental para fechar a dieta base pasto. Sim, e você vai fazer. O nome já é suplementação, né? Você vai suplementar o que está faltando. Você não vai. Não é efeito substitutivo. E aí a maioria do cara que estuda forrageiras também estuda nutrição. Né? Aí ele forma bem um pasto, não aproveita bem esse pasto, mas fecha uma boa dieta na ração. Sabe? Então, que eu tenho dito? Se nós técnicos somos contratados por uma fazenda e não dominamos cerca elétrica, que é muito comum, por exemplo, eu chegar numa fazenda e ela tem 5 repartições de 100 hectares. Sim. Como é que eu vou fazer pastejo rotacionado ou um bom manejo de pasto nessa fazenda? Não dá. Eu vou fazer um pastejo alternado, aonde eu vou perder o mínimo possível em cada conhecendo a deles. fisiologia. Sabe? Agora, se eu domino a cerca elétrica, eu mudo o jogo. Eu passo a mexer no layout da fazenda, podendo aumentar número e tamanho de piquetes a todo momento. E aí eu mudo o jogo para colher o máximo possível, que é o que a Nova Zelândia faz. Sabe? Não se assim, e por que a Nova Zelândia virou bom de pasto? Porque não tem ração. É só morro aquilo ali e eles não têm área agricultável. Tem que ser forrageira. Sobrou isso, pasto é morro. Área marginal, Sabe? E quem que é referência na ração? Estados Unidos. Por quê? Porque não tem pasto. Sabe? Porque não tem pasto. Até tem, sim, também tem coxa na Nova Zelândia, como também tem pasto nos Estados Unidos. Mas assim... Mas o referencial, né? A referência culturalmente, Unidos, sabe? Né? Com sistemas confinados, Nova Zelândia com sistema de pasto. E o que é interessante, Ernesto, é que a gente consegue, até alguns confinamentos do Brasil, a gente tem uns resultados tão favoráveis quanto confinamentos americanos. Mas a gente não consegue chegar perto da Nova Zelândia em relação aos pastos de eficiência de colheita. E o que falta? Essa é a pergunta que tem que... É o gargalo. É disso que a gente está falando. Tirar nosso sono. É o gargalo, é o manejo, né? Então, assim, aí que entra a cerca elétrica. Mas o problema é que nós não aprendemos, tentamos usar de forma errada. Sabe que eu também... o Corte me colocou na APPS, Associação de Profissionais de Pecuária Sustentável, que são vários consultores famosos lá. E aí um deles, quando eu fui me apresentar e fui pedir ajuda para eles, falei, doutores, eu preciso da ajuda de vocês, que a tecnologia está queimada e eu preciso recuperar essa tecnologia no Brasil, que está fazendo falta. Aí um deles me falou assim, mas Ernesto, não vai funcionar no Brasil. Funciona na Nova Zelândia, porque lá o capim é curto e o gado é manso. Eu respondi para ele assim, meu doutor, tem 27 milhões de carneiros na Nova Zelândia. Carneiro é o bicho mais difícil que tem para segurar. Cabrito é pior, né, não, Ernesto? É pior. Não, só que 9% do rebanho da Nova Zelândia hoje é de cervídeos. Eu sei, eu escutei outro dia a Daiane falando, Aí eu faço sempre a brincadeira, nada politicamente correto, assim, já tentou segurar viado? Então, assim... É difícil. Não, eu digo assim, cabrito, viado eu nunca tentei, mas cabrito eu já tentei, eu vou te falar um negócio, cara, é triste. Eu brinco que Deus e o demônio estão até hoje discutindo quem criou o cabrito. Eles não sabem se aquilo é obra de Deus ou do diabo, porque, pelo amor de Deus, pensa num bicho difícil pra você segurar em cerca, é o tal do cabrito. Nossa, mãe, mas então, vamos assim, que vamos, né? E não inventaram bicho nenhum ainda que não respeite um bom choque. Então você tem que adequar a estrutura, a altura, número de fios, sabe? A gente está segurando. Não sei se você chegou a ver, nós estamos envolvidos com um monte de projetos contra a onça, evitando que onça prede bezerros. Estou acompanhando. Com aval de ONGs de proteção da onça. Assim, eu tenho me associado a algumas ONGs de proteção de onça que não são ecochatos. Entendi. Eles já entenderam que ele tem que trabalhar pela coexistência, exatamente, sabe? Mas entendendo que a onça traz prejuízo.
Exatamente. E ele está pedindo pro produtor, peraí que eu vou tentar achar uma solução para você, que eu sei que você está tomando prejuízo, eu estou do seu lado. Sabe? Aqui eu tenho problema com capivara. Nossa, demais, demais. O que a gente fez? Eu ensinei para eles como é que se dá o choque, a história de Joule, voltagem, aterramento, e aí eles foram estudando alturas ideais para cada espécie da fauna silvestre nossa, e hoje a gente tem soluções, capivara, porco, onça, tem solução, sabe? Até pela expertise nossa, a maioria dos parques de safari na África, por exemplo, são nossos clientes. Uhum. Sabe? Então, a gente tem, né, já uma expertise, só que a gente precisava de um conhecimento nacional, que é outra coisa que eu peço para a universidade, que você pode vir nos ajudar também. Sim, com certeza. Eu tenho todas as respostas. Qual que é a voltagem mínima, como é que é a configuração, mas a classe acadêmica no Brasil não tem. Uhum. Entendeu? A gente poderia começar... Eu comentei agora com um colega, poucos instantes antes da live, que eu peguei aquelas perguntas. O pessoal aqui que acompanha a gente no perfil sabe que antes eu peço perguntas, né, para dar uma movimentada e tudo mais. E aí eu ainda comentei com o colega, eu falei assim, meu Deus, se não é o Ernesto para responder essas perguntas, eu não respondo. Eu não teria falado, caiu o Ernesto, não tem como, eu não respondo as perguntas. Eu falo, pessoal, nós vamos fazer outro dia a live, tal, porque realmente eu não tenho conhecimento dessas questões todas que são mais técnicas, né? E a gente precisa ter, eu não estou dizendo que eu estou certa, não. Não, mas também não é culpa não saber, porque não nos ensinaram. Exatamente. Eu aprendi porque trabalhei na empresa que inventou esse negócio, mas não sabia nada. E é bom que você está compartilhando aí com a gente essas coisas todas. Assim, é óbvio, Janaína, que eu tenho interesse comercial, é óbvio. Sim, né? É o seu trabalho. É o meu trabalho. Só que assim, se a turma aprender, vai produzir muito mais com menos. Sabe? Sabe que eu estou com uma parceria com a oh meu Deus, Apta de Colina, lá do Gustavo e do Flávio, né, o pessoal do Boi 777. Do 777. Pessoal fora de série. Sim. Também fantásticos. Falei essa semana com o Gustavo, hoje vai começar um novo experimento lá. Eles ficaram... O Flávio me falou assim, Ernesto, as empresas de nutrição precisam dominar essa tecnologia da cerca elétrica, porque vão dar um volumoso de muito melhor qualidade e fechar uma dieta mais barata para todo mundo. Então, todo mundo vai produzir mais com menos. Então, mas é isso que eu falo, Ernesto. É uma coisa que eu sempre falo em todas as lives. Não me interessa quanto estão me pagando na arroba de boi e não me interessa o quanto me paga um litro de leite. Me interessa o quanto eu gasto para produzir essa arroba e o quanto eu gasto para produzir esse litro de leite. Eu tenho que ter meu custo de produção. Né? Então, assim, quantos produtores hoje fazem escrituração zootécnica? Muito pouco. Vamos falar aqui na minha região, que é uma região caracterizada, Ernesto, por minifúndios e produção de gado de leite, tá? É tudo minifúndio. Né? A gente tem vários sistemas rotacionados, utilização de cerca elétrica e tudo mais, mas eles não fazem escrituração zootécnica. Isso é uma coisa que eu bato muito em cima deles. Né? Então, como é que esse cara sabe qual está sendo a eficiência de pastejo dele? Ele não vai nunca pensar nisso. Na hora que ele descobrir que ele pode ser mais eficiente na colheita e que isso vai ter um retorno econômico para ele, diminuindo o custo de produção, ele não vai ficar tão preocupado enquanto o laticínio está pagando para ele no litro do leite. Porque o que acontece? Você pode perguntar, Ernesto, a sua experiência, né, para esse Brasil afora aí, você chega para um produtor de leite e pergunta assim para ele, e aí, o que você está fazendo com o seu leite? A resposta do produtor de leite é assim, Ernesto, é de dar dó. Ele vira e fala assim, eu entrego no laticínio tal. Ele entrega, ele não vende. Ele não entende aquilo como sendo uma empresa. Entendeu? Ele não coloca o preço, mas ele pode colocar o custo de produção. Né? Então, a forma mais barata de alimentar o rebanho é a pasta. Então, ser eficiente na colheita é fundamental para a gente diminuir esse custo de produção, né? E você sabe que isso me angustia. Eu fico angustiado ao ver, por exemplo, quem são meus principais clientes hoje? Meus principais clientes hoje são as grandes fazendas. Sim. Aí essa grande fazenda, que a minha informação chegou para esse cara, ele está fazendo uma cerquinha de vergalhão de construção ou vareta plástica móvel, que ele põe e tira, não precisa piquetear tudo, sabe? Gastando ele vai modificando. Centavos, gastando centavos de barato, que fica uma cerca, colhendo praticamente 100% do extrato pastejável, que isso é outra discussão que eu já tive também. Mas não pode colher 100%. Mas como não pode colher 100%? Se é para eu entrar com 50 e sair com 25, e eu conseguir entrar com 50 e sair com 25, eu colhi 100%, não colhi? Sim, colhi. Você está respeitando as reservas ali, você colhe. Então, e essa nomenclatura causou confusão na cabeça do produtor. Mas tem que deixar resíduo. Aí o cara acha que deixar uma moita inteira
é deixar resíduo. Uma rapada, uma moita deixar inteira... forragem senescendo. Não. Só um parênteses então, assim, aqui, Humberto. O Ernesto, Humberto, ele perguntou qual é a opinião que a gente tem em relação à eficiência de pastejo e adubação. E aí eu vou repetir um pouco do que eu falei numa outra live, e aí você só vê aqui se você concorda comigo ou não em relação a esse aspecto, você é acostumado a passear nessas fazendas brasileiras aí. O que acontece, Humberto, você trabalha com adubação há anos, você sabe disso melhor do que eu, é que a adubação aumenta a disponibilidade de forragem, ela aumenta a massa de forragem. É mais um motivo para você se preocupar com a colheita. Porque se você aduba e não aumenta a sua taxa de lotação, isso eu estou considerando que o seu sistema está em equilíbrio. Porque você não está fazendo, obviamente, uma adubação só de manutenção, você está fazendo para produção. Então, quando você aumenta essa produção, aí sim é que você tem que se preocupar mais ainda com a colheita, né? Então, você não necessariamente melhora a eficiência de colheita quando você aduba, muito pelo contrário. O que eu tenho observado, e o Ernesto pode me ajudar nisso, é que na maioria dos casos, quando você aduba, você ainda perde mais. E aí você deixa a forragem senescendo. Jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. Se você você não aduba e não aumenta a taxa de lotação, meu amigo, aí é você pegar o dinheiro e sair jogando nota de R$100 no pasto e mandando a vaca comer, né? E assim, e aí falando do leite, eu compro muita briga, assim, sabe? Porque a loucura é, se você falar com 10 técnicos do leite, 10 técnicos vão falar que o ideal é um sistema confinado com vacona de 50 litros. Pois é. Isso é outra coisa. Concorda também. comigo? Sim, concordo. É isso. Agora, e é isso que eu falo, mas não é culpa dele. É porque ele acha que ele foi criado. É o que ele conhece, é o que ele confia. Quantas fazendas ele viu com sucesso, com bom pastejo rotacionado? Muito ele não menos viu. do que um confinamento com esses vacão dando 35, 40 litros de leite. Mas porra, e a Nova Zelândia? Né? Esquece, rasga, ela não existe. Aí vem um monte de desculpas. Ah, mas lá... Gente, eles não têm relevo, eles não têm o clima que a gente tem, eles têm seca severa, eles têm neve, eles não têm a luminosidade que nós temos, o custo mão de obra é $20 a hora, o insumo é mais caro, a terra é mais caro, não tem subsídio e eles vivem com 30 cents de dólar, que é o valor do equivalente litro. Então, assim, se o Brasil quer ser exportador, vai ter que trabalhar com 30 cents de dólar, com produto de qualidade e com volume. Agora, quantas fazendas hoje vivem se o litro ficar em 30 cents de dólar? Pouquíssimas. Pouquíssimas. É isso que eu estou falando, os caras não conhecem, não tem, o custo de produção é muito alto. Já tem várias fazendas neozelandesas no Brasil. Os caras estão comprando uma fazenda por ano. A Daiane falou uma frase que eu já ouvi também do pessoal da Massey lá na Nova Zelândia. Brasil, o gigante leiteiro adormecido. Sim. O dia que a gente souber explorar, cara, a gente arrebenta. A nossa média por vaca é 3,5 litros, Ernesto. Se você pegar o nosso rebanho e dividir pela nossa produção, dá 3,5 litros. A Nova Zelândia está com média de 10, acho que e a Austrália com 14. Sabe, não tem condição de ser competitivo desse jeito. Então, mas basicamente, aí, para resumir Nova Zelândia, eles não têm paixão por volume de nada. Desculpa, eles não têm paixão por modelo de nada. Modelo de nada. Eles têm paixão por conta, que é isso que você acabou de falar. Exatamente. Se você chegar com uma ração lá para eles que fecha a conta e ele fica dentro dos 30 cents de dólar, ele vai pôr sem problema nenhum. Entendeu? Agora, a gente tem fla-flu, direita e esquerda, entre pasto e rotacionado. E pior que dentro do pasto ainda tem o rotacionado ou o contínuo. O que é melhor? Não tem melhor, depende de você. Isso aí é você que faz. É uma coisa se que você tem conta. Exatamente. Se você está fechando sua conta, né? Você não tem. O modelo não interessa. O negócio é fechar a conta, né? Isso aí é. Mas vamos seguir um pouquinho mais aqui? Seguir um pouquinho para a gente chegar ao nosso detalhe. Acho que a gente mostrou o cenário, né? Para que serve. Para que serve esse negócio e o que ele possibilita fazer, que é a cerca elétrica. Agora a gente pode, de repente, começar a falar da tecnologia. Da tecnologia, né? Tem uma porção de perguntas aqui, algumas, pessoal, eu tenho conseguido anotar, eu estou aqui no celular, aí a gente não enxerga direito, que é a idade, né? Então fica um tiro e põe de óculos danado aqui, então vocês não reparam, não. Que às vezes eu vou precisar chegar um pouquinho. Eu estou de lente, viu?
Não, mas o meu problema é que eu estou de lente e tenho que botar óculos para perto agora. A idade já chegou mesmo. Esse é o problema. Humberto perguntou aqui que se quando a gente aumenta a eficiência de colheita e não adubamos. Humberto, como assim? Quando a gente aumenta a eficiência de colheita e não aduba? Na verdade, a gente tem que aumentar a eficiência de colheita independente de estar adubando ou não, né, Ernesto? Isso aí é uma... Tem um experimento do Sila. Tem um experimento do Sila que ele adubou uma área e botou passeio contínuo. A outra área ele não adubou e só fez rotacionado. Rotacionado acertando a hora de entrar e sair. O adubado sem colher certo teve aumento de produção de 22%. Sim. E a área sem adubar, mas colhendo certo, teve aumento de produção de 34%. Imagina se eu adubo e colho certo. Exatamente, juntando as duas coisas. Tudo eficiência de passeio, é aquilo que eu falo também em todas as lives, né? Não adianta você ter melhor forrageira, você ter melhor tecnologia, né? Até mesmo a cerca elétrica mal utilizada vai entrar nesse contexto que eu estou falando. Não adianta você ter o melhor animal que tem melhor conversão alimentar se no meio desse caminho você não souber colher, né? É a mesma coisa que você oferecer um garfo para a pessoa tomar sopa. Todo mundo já me ouviu falando isso. É humanamente impossível o cara conseguir fazer isso com eficiência. A sopa vai esfriar, ele vai ficar irritado, vai ter problema. Né? Então, é isso que a gente faz quando a gente tenta oferecer um pasto melhor estruturado, de melhor qualidade. Né? Então, a adubação ela não é a cereja do bolo. Né? Eu sempre falo também que a adubação, assim como cerca elétrica, não é gasto, é investimento. Para que você melhore consideravelmente a sua capacidade de produção de massa e, consequentemente, a produção animal. Né? Eu passei a enxergar a cerca elétrica como comida. Comida. Cerca elétrica é comida. Sabe? Fornecer comida de qualidade. Sabe? Sim. Então... É a forma que eu tenho visto. Tem algumas perguntas aqui, Ernesto. Algumas perguntas elas são um pouco pontuais. E essa aqui, especificamente, eu gostaria que você tratasse com carinho, porque eu também tenho interesse nela, porque nós estamos com um sistema de rotacionado aqui com ovinos. A gente tem utilizado capim tamanho com resultados bem interessantes. O César, que é o nosso estudante de mestrado que está conduzindo o experimento, está aí assistindo, acabou de reclamar dos cabritos, que de vez em quando a gente usa uns caprinos lá. E ele fala, professora, pelo amor de Deus, eu não quero mais usar os caprinos. Eu falei, tá bom, César, deixa os cabritos para lá. Qual seria, então, a cerca ideal? Essa aqui é uma pergunta do Caulinho, ele fez algumas perguntas para a gente. Para ovinos, Ernesto, o que você tem para dizer para a gente sobre isso? Espera aí, então eu preciso voltar a explicar como é que se dá o choque. Tá, então o choque, pode começar. O pessoal pergunta aqui de jaula, o pessoal pergunta aí de quilometragem. Então você pode meter o pau na tecnologia que de repente eu vou ticando essa pergunta aqui. Vamos lá, como é que se dá o choque? O choque é a interação, o fio do choque, o corpo do animal e o solo, tá? Quando o animal toca o arame do choque, o choque desce pelo corpo dele, vai até o solo e pelo solo corre até o aterramento. Quando o choque chegou lá no aterramento, é quando o animal sente o choque. Aí, quais situações que variam? Se o meu solo seca ou está seco, ou meu solo é arenoso, o choque não corre pelo solo. O grãozinho de areia não se toca, eu não tenho condutividade no solo para fechar o curto. Entendeu? O que eu sou obrigado a fazer então? Ou seja, um animal num solo arenoso ou seco vira passarinho. Passarinhos sentem 30 mil volts no fio do poste e não toma choque porque ele não está ligado em nada aterrado. Entendeu? Então o que eu faço? Eu tenho que ter um fio positivo. Esse fio eu uso isoladores, e um fio negativo, que eu não uso isoladores, eu amarro esse fio negativo no meu aterramento e faço mais aterramentos auxiliares ao longo do caminho. Aí esse fio negativo faz o papel de um chão molhado. Entendeu? E ele você já está fecha o respondendo, curto. desculpa, a pergunta do Borges aí, Borges, sobre os fios negativos e positivos, viu? Que ele perguntou, então eu já vou ticar a sua pergunta. Então, assim, independente do tipo de clima ou solo, se esse animal toca nos dois fios, fecha a pancada e ele toma o choque. Para ovinos, quanto maior o casco, a pata do animal, mais contato com o solo esse animal tem. Mais choque ele toma. Quanto menor a pata do animal, menos choque ele toma. Aí eu preciso, para ovinos, sempre intercalar positivos e negativos. Preciso trabalhar com o eletrificador com volume de choque maior, mais possante, sabe? Tem que ter no mínimo 6 joules e manter 6.000 volts no arame, sabe? E intercalar positivos e negativos, começando de baixo, 15
15 centímetros, intercala positivo e negativo. 30, 50, 80, sabe? Aí segura, não passa nada. Só que tem que ter um volume de choque maior e voltagem maior. Tá? Tá. Você segura de caprino, ovino ou viado. Ou onça ou porco, sabe? Você segura tudo, tá? Segura esse jeito da patinha menor, né? Aí, vamos explicar agora, e confesso também que foi a forma... Eu já tinha 1 ano de empresa, quando me deram essa analogia, essa comparação, cara, abriu minha mente. A melhor maneira de entender a cerca elétrica é comparar ela com o sistema hidráulico. A bomba d'água empurra a água no tubo. Quanto mais HP minha bomba d'água tem, mais vazão, mais empurra a água. O aparelho de choque, em vez de ser HP, chama Joule. Mas pensa no Joule assim como a gente pensa em HP. Algo para empurrar um motor com força, tá? Então, quanto mais HP, mais vazão, quanto mais Joule, mais voltagem, tá? Eu ponho mais voltagem na minha cerca. E aí, eu preciso, no mínimo, a resposta para aquele pesquisador lá era 4.000 volts. Se eu não tenho 4.000 volts no arame, eu não tenho cerca. Para ovino, precisa ser 6.000. Tá? Mas para bovino, com 4.000, o animal começa a respeitar a cerca. Se eu não tenho 4.000 volts no final da minha cerca, no ponto mais extremo, é como não ter água chegando no final da minha tubulação. Se eu não tenho água chegando no final da minha tubulação, eu vou procurar problemas ao longo do caminho, ou eu vou me dar conta que a minha bombinha não pequena para o projeto. Exatamente. Tá? Mesma coisa é no choque. Eu vou procurar problemas. Se o arame é fino, é ruim. Se o arame é enferrujado, é ruim. Muita emenda é ruim. Capim tocando o arame é vazamento. Isolador que ressecou. Porque plástico que ressecou não é mais isolador. Isolador que é feito de material reciclado. Vem resíduo metálico no plástico. Ele, em vez de ser isolador, ele é condutor. Então, ou seja, aí já começa a falar assim, mas eu compro liquidificador por quilômetro. Cara, você compra uma bomba d'água por quilômetro? Se imagine chegando numa loja de hidráulica. Escuta, balconista, eu tenho 2 quilômetros de tubo, que bomba que eu compro? O balconista ri de você e fala, meu amigo, o comprimento da sua tubulação é menor das informações. Sua tubulação está subindo ou está descendo? É grossa ou é fina? Tem muito canto, curva, redutores. Vira ou não vira? Né? Vai para que lado? Curva, furos. Né? Então, você tem um monte de variáveis que eu só consigo determinar o alcance se eu conhecer todas as variáveis. Na cerca elétrica é impossível dominar todas essas variáveis. Sabe? Então, assim, uma comparação com um carro. Quer ver, Janaína? Seu carro faz quantos quilômetros por litro? Acho que faz na estrada 14. Olha lá. Já melhorou sua resposta. Porque faz 10, né? Mas aí eu perguntaria, na estrada ou na cidade? Na estrada de terra, pesado ou leve? Que tipo de combustível? Na estrada com gasolina. Ar-condicionado desligado ou desligado? Então, assim, tudo interfere. Não existe motor que você garanta o alcance. Aqui que é interessante, ó, na cidade, comigo ele faz 8, com meu marido ele faz 10. É pesado, né? Ou seja, não existe motor que você garanta o alcance sem conhecer todas as variáveis, sabe? Tá, mas o que a gente faz com a cerca, então, para tentar dimensionar quantos joules eu preciso na minha cerca? Na Nova Zelândia, essa historinha de quilômetro por joule não existe. O cara vai lá e compra o maior que ele puder comprar, porque ele sabe que quanto mais sobra de potência, menos manutenção. E mais eficiente. Então, assim, vegetação rouba choque? Rouba. Só que é tudo uma questão de carga e potência. Quanto que eu tenho de perda e quanto que eu tenho de pressão empurrando. Sim. Sabe? Então eu tenho duas saídas. Ou eu limpo a minha cerca para recuperar a fluidez desse choque, para ele correr fácil, ou eu ponho uma bomba maior. Sabe? E na Nova Zelândia, com os equipamentos são muito maiores do que no Brasil, e lá não tem fazenda grande como tem aqui, lá ele usa uma bomba cavalar, sim, em vez de pagar alguém que custa $20 por hora para ir ficar limpando cerca. Então, você tem que fazer acero? Sim ou não?
depende do que você pretende, sabe? Então, se eu tenho potência de sobra, eu tenho até um vídeo que ficou bem famoso, que um pessoal plantou um milho e depois ele puxou a cerca. Aí o milho cresceu e tampou a cerca. Eu vi esse vídeo. Tampou a cerca, baixou o choque, eu estava com 8.000 volts, baixou para 2.800. Aí os caras me chamaram, Ernesto, tem que arrumar aqui que o choque baixou. Eu cheguei lá e vi aquele milharal cobrindo a cerca. Falei, cara, tem que limpar esse milho aqui, tem que limpar essa vegetação. Não, mas não está na hora ainda, vou perder muita produção. Falei, saída, aumenta a potência. Então eu estava usando uma proporção, e aí a gente começa a ensinar a proporção. Calcula que seu carro, se você não tem o marcador de combustível, você vai lá e enche teu carro com 50 litros, porra, para não correr o risco, eu vou andar 250 quilômetros, 5 quilômetros por litro, sabe? Com 250 eu tenho praticamente certeza que eu não vou ficar a pé. Eu vou chegar no meu destino. Mas pode ser que você fica preso num trânsito, pode ser que você fica preso num atoleiro, que você vai gastar mais do que 5 quilômetros por litro. Concorda? Sim. Essa proporção que a gente usa é 1 joule de potência liberada para, no máximo, 5 km de cerca. Eu estou dizendo isso, olha, na maioria das fazendas que eu usei essa proporção de 1 joule de potência liberada para 5 km de cerca, eu consegui ter mais do que 4, 5 mil volts no final dela, sabe? Mas pode ser que eu tenha problemas maiores que essa proporção dê conta, sabe? Aí eu vou pensar, limpo, recupera essa fluidez para o choque correr fácil, pela superfície do arame, né? Por isso que a arame enferrujado é ruim, porque fica muito mais rugoso. Sim. Por isso que bitola é interessante, né? Como na água. Você quer mandar bastante choque, você usa um tubo grosso, como linha mestra. Aí depois você ramifica para fios mais finos ou tubos mais finos. Você já está respondendo uma das perguntas que foram feitas também. Então, assim, quando me fizeram essa comparação com água, no meu caso, que sou veterinário e sou uma negação em física, sabe? Cara, porra, comecei a entender esse negócio agora, sabe? Deixei de ser um papagaio bem treinado para começar a entender um pouquinho da lógica do negócio, assim, sabe? Então é isso. O choque se dá com positivos e negativos e é tudo uma questão de carga e potência. Tá. Tem uma pergunta aqui, se a gente pode usar... eu esqueci de anotar o nome da pessoa, mas eu acho que foi a Andréia. Se a cerca ela pode ser só de vergalhão ou obrigatoriamente tem que ter um morão no canto? Então, aí, quem que determina a distância entre postes? Quem determina a distância entre postes é o relevo. Uma vez que eu entendo quem segura o animal é o choque, eu gastar com estrutura é jogar dinheiro fora, né? E aí esses postes podem ser de N materiais, sabe? Pode ser uma varetinha plástica, aquela pedaleirazinha que você só pisa e coloca ela lá. Pode ser de vergalhão. E eu gosto muito de usar o vergalhão, mas o vergalhão tem um senão. Se você está usando o vergalhão em área de lavoura, você não pode esquecer esse vergalhão lá. Vai passar uma colhedeira, uma plantadeira, vai moer a máquina. Tá? Carregar essa máquina. Mas o vergalhão eu gosto demais dele, porque assim, aí eu passo o fio do choque num isolador, para que esse fio do choque não encoste no vergalhão, e o fio sem choque eu amarro com araminho no vergalhão. E aí esse vergalhão, além dele ser poste, ele vira um aterramento auxiliar. Então minha cerca fica mais barata e mais possante. Fica mais eficiente. Você entendeu? Então, o poste para nós, ele é suporte de arame. Ele está ali para manter o arame na altura do animal que eu quero conter. Já dando outra dica, cerca elétrica não pode ser corda de violão. Tem que ser flexível, sabe? Ele tem que ter uma flexibilidade para caso o animal encoste, ele não quebre, tá? E aí já entra uma outra dica. O animal força a cerca do choque, gente, não inventaram nenhum animal ainda que não respeite um bom choque. Basta um choque para o animal não ir mais na cerca. Lenda rural, mentira. Vai ficar aí. O animal que conhece o choque,
ele passa a testar a cerca, não enfrentar mais a cerca. Ele não vai mais enfiar a cabeça no meio da cerca. Eu falo que ele vai cheirar, ele vai com o focinho devagar e toma pancada, Então, assim, tem uns alunos aqui que são chegados em tomar umas pancadas, viu? Rapaz, tem uns Nelore, aqui. o Nelore, Janaína, testa a cerca 2, 3 vezes por semana. Cruzamento industrial testa a cerca 2, 3 vezes por dia. Verdade. Assim, sabe? Então é bem mais difícil. Ah, mas você segura Nelore bravo? Eu falei, cara, você não sabe o que é segurar cruzamento industrial. Esses são... Porque o Nelore, ele é mais bravo, mas ele é mais reativo. Enquanto o cruzamento é mais malandro. Sabe? Entendi. Então ele vai procurando brecha para... E é mais faminto também, né? Ele vai procurando brecha para ir lá comer mais. Para sair então, dali de qualquer jeito. É muito mais difícil segurar um cruzamento industrial do que um Nelore. Mas com um bom choque, ele vai respeitar. Deixa eu só te perguntar um negócio, aproveitando que você falou isso aí. O Borges mandou uma pergunta pra gente, que ele perguntou que para desmama, se ele pode deixar lado a lado com 2 fios, se é suficiente. Aí tá. Que tipo de solo, que tipo de clima. Eu vou ter aquilo tudo que você falou, né? 2 positivos num solo arenoso, eu não tenho cerca. Concorda comigo? 2 positivos num solo arenoso e seco, não tem cerca ali. Sabe? O gado vai passar. Sabe? Agora, um positivo e um negativo, e esse animal tocando nos 2, ele vai tomar a pancada e vai respeitar a cerca. E vai desistir de passar. E aí, assim, ó, quem determina o número de fios? Primeiro, é a categoria animal. Se eu tenho uma categoria animal só, eu posso ter um fio só. Mas se eu tenho uma categoria animal só em solo arenoso, eu tenho que ter o positivo e o negativo. Aí, se eu tenho bezerro e adulto, eu tenho que ter 3. Porque aí eu intercalo positivos e negativos, o bezerro faz o contato duplo embaixo e o adulto faz o contato duplo em cima. Então, com 3 fios, eu seguro de mamanda caducando. Com 4 fios, com um mais baixo, eu seguro de carneiro a elefante. Tá. Entendeu? É só regular as alturas desse contato. Tá, ok. O Robson perguntou quais seriam os critérios para escolher e manter um sistema de placa solar, bateria e aterramento. Eu até mandei essa pergunta aí para você. Quem que pode alimentar o meu sistema? É a tomada 110, 220, ou uma bateria e painel solar. Né? A gente sabe que a energia rural no Brasil é uma caca. Então, se você puder não usar energia rural, é melhor. Você dimensiona bem um painel solar porque assim, o painel solar gera energia, o liquidificador gasta e a bateria armazena. Então eu tenho que ter um gastador equilibrado com o gerador. O fabricador. Né? O gerador de energia. Então, por exemplo, para um 6 joules, eu tenho que ter um liquidificador de 55 watts. E um 6 joules gasta mais ou menos 18 ampere dia. Então, se eu boto uma bateria de 60 ampere, eu aguento ficar 3 dias sem sol. Sabe? Então, é melhor usar um sistema solar, porque eu estou fora da maior fonte de problemas, que é a energia rural do Brasil, que é muito instável. Muito, né? Tá ok, então. E para-raios? Tá? Muita gente mandou perguntas sobre isso. Quem pode queimar o liquidificador? O raio que vem pela cerca, ou uma descarga que vem pela rede elétrica, ou uma oscilação que vem pela rede elétrica. Tá? Para a cerca, a gente tem o kit para-raio, que na verdade é uma resistência que eu coloco antes da chegada. Que assim, as pessoas acham que o aterramento é feito para proteger o liquidificador. É o contrário. O raio procura sempre o melhor aterramento. Tá? Então, o raio que bater na sua cerca vai correr pela cerca procurando seu liquidificador, porque muitas vezes na fazenda o melhor aterramento é o aterramento do liquidificador. Então vai correr pela sua cerca para atingir ele. O que eu faço? Um pouquinho antes dele, eu boto uma resistência que freia esse raio e ele procura um caminho mais rápido para ir para o aterramento. Aí eu faço um desvio para ele jogar para o aterramento do liquidificador sem ter que passar por dentro dele. Passa por fora sem passar por dentro. Então isso é um kit para raio da cerca. Aí eu tenho raio que pode vir pela rede elétrica. Porra, de quanto em quanto tempo queima a nossa televisão em casa? Raramente, não é? Por quê? Porque a nossa casa
está protegida com para-raios. Caso venha descargas, em vez de vir para os nossos eletrodomésticos, vai para o aterramento da casa. Então, assim, se eu for ligar uma tomada, eu vou usar uma tomada de 3 furos, pegar o parafuso, abrir essa tomada do parafuso do neutro, ligar no aterramento. E aí, se vier pela tomada, ela não passa por dentro do liquidificador para descer para o aterramento dele. Já na tomada, ela já desce. E eu ainda boto um estabilizador de computador que ajuda nas oscilações, né? Os liquidificadores da gente... O liquidificador da gente aguenta de 90 a 240 volts. Só que tem lugares do Brasil que chega de 0 a 500. Sabe? Então é interessante eu colocar proteções. Tem aquele DPS também, que é uma tomadinha a mais, que é um tipo de um filtro de linha. Você liga ele na tomada, bota o estabilizador e bota o liquidificador no estabilizador. Então você tenta proteger. Protege o máximo que você pode. Cerca por todos os lados. O Bruno perguntou pra gente aí, pra você falar um pouquinho sobre a cerca móvel, principalmente em plantas mais altas, como capim-mombaça. Então, eu não tenho medo nenhum da vegetação. 0 medo. O capim rouba choque? Rouba. Só que se eu tenho potência de sobra, eu compenso essas perdas. Tá? Então, eu tenho feito muito... E aí vale um ressalva. Tá crescendo muito a integração lavoura-pecuária no Brasil. Sim. Só que aí o agrônomo vai lá e cerca somente o talhão. E vai jogar esses animais num talhão gigantesco, que não vai acertar a lotação, que vai dar diferencial de colheita, que vai me gerar diferença de palhada. Que na hora que eu for dessecar isso aí também, qual dose que eu jogo para moita alta e qual dose que eu jogo para moita baixa para dessecar? Então, vai me dar uma série de problemas. O que é o ideal? Eu rotacionar esses animais nesse pasto de integração, com cercas móveis melhor ainda, porque fica mais barato, sabe? Aí eu mando esse animal a certa altura de corte, que vai me dar uma palhada uniforme, e se eu conseguir fazer 2, 3, 4 giros no período de pasto, né, da integração, eu vou cortar 3, 4 vezes esse capim na altura certa, e a gente sabe que ele vai perfilhar mais, e ele vai mandar mais raiz. Então eu vou ter um desempenho animal melhor, o desempenho vegetal, tanto da pastagem quanto da lavoura, porque eu fiz um perfil de solo muito melhor, né? Ou seja, é só vantagem, sabe? Então, a gente precisa dominar a cerca elétrica, e principalmente a cerca elétrica móvel, para fazer esses pastejos móveis, em períodos curtos. Até que a gente conversou, né? Inclusive, até que a massa de forragem ela não é a mesma, né? Todo momento ela está sendo modificada, então a todo momento você tem que fazer um redimensionamento de piquete. Inclusive, alguém perguntou, fez uma pergunta, o René, só pegando esse gancho aí, que alguém perguntou assim, então primeiro eu tenho que aprender a aumentar a eficiência de pastejo. Eu não notei quem perguntou ali, depois eu vou adubar. Não, na verdade não. Na verdade, é um pacote completo, né? Como você falou, a cerca está dentro desse pacote, isso é tecnologia de pastagem, gente. A tecnologia de pastagem, ela vai lá desde a análise de solo, a escolha da semente, né, até o produto final, quer seja arroba, quer seja produção de leite. E todas essas coisas estão aí no meio. Um bom manejo de cerca elétrica, a adubação, a eficiência de colheita, né? E a eficiência de colheita, ela pode ser menor ou maior de acordo com a sua capacidade de manejar o pasto. Né? Foi o que o Ernesto falou. Quem manda é você, não é o animal. Né? Então, não acha que a adubação é a cereja do bolo. Ou que a cerca elétrica é a cereja do bolo. De jeito nenhum. Isso aí é um pacote completo, né? O que você não pode fazer é plantar e não colher. Exatamente. O cara do milho vai fazer isso, o cara vai plantar milho e não vai colher o milho, o cara do feijão vai fazer isso aqui. Em pecuária isso é muito comum, né? Você planta e não colhe. Por que eu estou apaixonado nas cercas móveis? Porque assim, como é que eu ajusto carga? Via lotação ou via área. Exatamente. Né? Espaço, né? A taxa de lotação é unidade animal por área, você vai mexer em uma e outra, né? Ou eu vou aumentar e diminuir a área, ou eu vou aumentar e diminuir o número de cabeças. Uhum. Só que a gente só aprendeu número de cabeças. Porque o cara me chama na fazenda, ele tem 5 pastos de 200 hectares, eu vou tentar adequar aquilo ali. Se vira. Só que é o seguinte, faltou pasto. Né? Eu tenho aonde colocar esse excesso de animais? Primeira pergunta. Eu posso vender agora? O preço da arroba está boa agora? Sabe? E o contrário, faltou boca, né? Sobrou pasto. Eu tenho dinheiro para comprar. Eu tenho mais animais? Não. Eu tenho dinheiro para comprar mais animais? Não, sabe? Mas mesmo assim é proibido perder pasto, né, Ernesto?
E assim, e na outra, uma coisa interessante, tá, mas rapou, tô com excesso de animais. Então eu vou aceitar que eu vou tirar um certo número de cabeças e deixar no sistema extensivo e vou deixar um outro lote no intensivo. Então, aquele ali eu vou perder. Então, na Nova Zelândia, se usa muito mais área, ajustar a carga mexendo na área, do que porque lotação. Porque é muito mais inteligente. Sabe? Eu poder... E dominando a secrética móvel, cavaletinha, um carretel, sabe? É muito mais inteligente. Só que a gente só aprendeu na escola lotação. Tem uns vídeos... porque a gente faz dimensionamento dos piquetes e aquilo tá fixo. Você colocou e pronto, acabou. Depois você não mexe, né? Aí, só que há uma variação. Tá faltando 3 minutos. A gente desliga e segue, daqui a abre pouco, outra. O que você quer fazer? Daqui a pouco o Instagram manda a nossa notícia. Não, vamos tentar finalizar. Se a gente não conseguir, a gente volta só para finalizar e para a gente concluir. Tá? Só para a gente amarrar o assunto assim, para não ficar solto, né? Uma regrinha que não podia... É ciência. O gado não anda mais do que 300 metros longe do bebedouro. Sabendo disso, como é que eu permito, eu, consultor, um piquete de 100 hectares? Sim. Sabe? Vai rapar na beira do bebedouro e vai virar cana no fundo do piquete. E subpastejo, que é uma realidade muito grande no país, né, Ernesto? Todo lugar que a gente caminha aí, você vai ver pastagens assim, absurdamente com área de sub e subpastejo. E isso então, aí você pode controlar como? Com cerca, né? Então, assim, aí que entra a minha frase famosa. Se eu domino a cerca elétrica, é proibido perder pasto. Sabe? Porque é proibido perder pasto quem domina a cerca elétrica. Sim. Sabe? Porque você vai mandar no animal. Ele não vai lá no fundo. Peraí, vai sim. Vai. Sabe? Se você diminui a área dele, mexe com a área, né? Mexe vai com a sim. Área, né? Diminui a área dele que você vai ter uma oferta de forragem ali, que é a produção de massa por peso de animal, suficiente para que haja o consumo, né? Então assim, acho que esse é o objetivo. Pincelou os principais Sim, pontos pincelamos. Aí. A gente tá chegando aqui. Eu queria passar o meu Instagram, Ernesto_Coser. Eu tenho canal no YouTube, que é meu nome Ernesto Coser Neto. Tem LinkedIn, né? Tem o site da Tamars, que é a empresa também com bastante informação. E eu estou à disposição, gente. Eu preciso treinar o mercado e o mercado está precisando dessa informação para produzir mais com menos. Gente, o Ernesto, te agradeço demais a disponibilidade, tá, pessoal? Uma pessoa extremamente solista, que a gente sabe que acredita naquilo que fala mesmo, que vê resultados. Então, eu fiquei muito contente quando ele aceitou logo de primeira. Muito obrigado por estar prestigiando a gente. Eu gostaria também de convidar vocês para curtirem o nosso canal no YouTube, Forjicultura e Pastagens. Tudo nosso é Forjicultura e Pastagens. Twitter, Instagram, tudo Forjicultura e Pastagens. Às vezes tem alguém aqui que está seguindo o Ernesto, mas não segue a gente e vice-versa. Então, vamos seguir todo mundo aí. Tá certo, Ernesto? Muitíssimo obrigado. A live vai ficar disponível, tá, pessoal? Agora por 24 horas e amanhã... Você vai baixar no IGTV? Vou deixar no IGTV e vou mandar para o YouTube, tá? Então, vai estar lá no nosso canal, vai estar tudo direitinho marcado, vou te citar, tá bom? Então, para todo mundo que acompanha a gente aí, muito obrigado. Quinta-feira que vem nós vamos ter uma outra live, tá? Vamos falar um pouquinho sobre manejo para altas produções em rotacionado com a Márcia Silveira da Embrapa. Então, fico muito contente com a participação de todos. E a você, principalmente, Ernesto, muito obrigado por ter aceitado. Foi um prazer enorme te conhecer, mesmo que virtualmente, né? E espero que a gente consiga conversar um pouquinho mais sobre futuras parcerias aí. Eu que agradeço a oportunidade. Conte comigo sempre. Está proibido perder pasto. Tá bom. Um abraço, Ernesto. Obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.